ou menos que nem o Jornal Nacional, fica enrolando aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de sexta. Hoje a casa está cheia, que legal. Hoje a gente tem conosco aqui a Fernanda, o Dimas, o Fábio, a Simone, a Cris e o Renan. Gente, sejam bem-vindos aí. Vamos dar boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. E aí, pessoal, preparem o café e o chá aí. Ou pode ser chimarrão também. Pode ser também, tererê, chimarrão. Legal. Então, boa noite, pessoal... A Natália aqui do meu lado. Tá no meio no escuro aí, mas está presente, né? Renan e Natália, sejam bem-vindos aí. Então a gente que está na escuta aí, que está nos assistindo, obrigado pela audiência. Participem aí pelo YouTube, tá? Coloque seus comentários, suas dúvidas. O debate vai ser muito bacana hoje, tá? Podem participar, fica à vontade aí. Sejam todos bem-vindos mesmo, tá? Já tem ali a Humberta Rocha, boa noite. Olha lá, de Araripina, que legal. Obrigado pela audiência aí. E a gente quer fazer alguns anúncios iniciais aqui. A gente vai ter o fórum, sexto fórum de liderologia, tá? Vai acontecer aí dia 28, tá? Semana que vem. E tá muito bacana, tá? Tem muitos pesquisadores. A gente vai expandir um pouquinho aí do programa aí na metade de hoje aí do programa, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E amanhã a gente tem a apresentação do Marco Nascimento, pesquisador aí de liderologia, falando sobre insights autoliderológicos, o programa que vai ao ar das 16 às 17 no nosso canal do YouTube também. Tá bom? Bom, para começar isso, sem mais enrolação, a gente começa o nosso papo com a frase da semana, tá bom? Então, a frase de hoje, ela vem do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, tá? Tá errado ali, botei léxico, é o DAC, tá? A frase é o seguinte, a corrupção viciosa do Estado abre todas as portas para a criminalidade. Assim nasce o Estado paralelo que vemos por aí. O esforço cooperativo é a consciência de equipe, seja equipinho ou equipex. Esse princípio é a cláusula pétrea do Código Grupal de Cosmoética. Então, com isso, a gente começa a conversar aí, gente. O que vocês acham aí dessa ortopensata aí do professor Walter? Essa tá difícil, né? Mas vamos lá. Agora, assim, quando você leu, eu achei, realmente, ela é para parar para pensar. Mas o que veio na minha cabeça aqui é a questão do individualismo, né? A pessoa, quando está em grupo e ela está pensando em si, né, na questão da corrupção, né, nos seus ganhos, né, aí ela esquece essa questão aí da cooperação, né, e do grupo em si, né, perde o propósito. Então, isso é o que me chamou mais a atenção. É um contrassenso, né? Incoerência. Sim, é verdade. É uma questão super atual, né? Como ele começa ali falando sobre essa questão aí até da corrupção, né? Que a gente vê no Estado, mas não é só no Estado, né? Porque a corrupção ela começa na autocorrupção, né? Que é conosco mesmo. Eu fico pensando, né? E hoje a gente tem especialistas em associativismo, cooperativismo, se é possível, se isso é coerente, né? Ter uma postura assim autocorrupta com o trabalho cooperativo, né? Podemos começar, então? Vamos já começar a pegar o gancho. Vamos poder. Bom, boa noite a todos. Assim, eu acho que a Pensata fala sobre a questão do Estado paralelo, né? Advindo das incoerências do Estado. Isso é uma coisa, a gente costuma sempre falar que na sociedade civil, né, no terceiro setor onde a gente atua, a partir do associativismo, do cooperativismo e também nas ações de desenvolvimento regional, a gente, na realidade, busca preencher uma lacuna, né, que muitas vezes existe, né, deixada pelo Estado, né, e deixada também pela iniciativa privada, né. O capitalismo, né, excelente, a forma que a comunidade
conseguiu aí se desenvolver, mas ainda tem algumas lacunas, né? E a partir do terceiro setor a gente consegue preencher isso. Então, principalmente no trabalho cooperativo, né? O que a gente costuma falar sempre. O cooperativismo, ele consegue unir aquilo que tem de melhor do sistema de produção capitalista, onde são pessoas que se reúnem, né? Se unem para produzir em conjunto. Só que o cooperativismo, ele consegue dar um passo a mais, ele consegue distribuir melhor, mas de uma maneira através da meritocracia, né? Toda cooperativa, seja uma cooperativa de produção, uma cooperativa financeira, enfim, ela sempre vai remunerar os seus cooperados de acordo com o trabalho, esforço e a produção de cada um. Então, é uma remuneração justa, né? Mas sem perder os princípios da produção, né? Sem a gente cair numa situação onde o Estado incha, o Estado tenha uma participação muito grande na economia. A gente consegue fazer essa distribuição a partir da produção mesmo, né? Da produção capitalista. Então, o cooperativismo tem um pouco essa função de fazer esse meio termo, né? E o associativismo, né, já emendando um pouquinho, já entrando nisso, também tem esse papel, porque ajuda a muitas vezes desenvolver ações, seja até ações comunitárias, ações sociais também, a partir do desenvolvimento do trabalho conjunto, seja de empresas, seja de instituições ou de pessoas que se unem, né, para preencher esses espaços deixados aí pelo Estado e pela iniciativa privada. Agora é bem porrada, né, isso que ele traz, porque é a porta aberta para a criminalidade. E, infelizmente, a gente convive, né, com a corrupção, com as pessoas usando as entidades para se favorecer, mas acho que tem um case bem legal, que até depois, quem quiser pesquisar, eu acho que vale a pena, que ajudou o Foz, que é o case de Maringá, né? Maringá foi o exemplo para a gente criar aqui o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que é o nosso CODEFOS, e Maringá estava destruída pela corrupção, né? Câmara de Vereadores, igual aconteceu aqui na época do prefeito Reni, que o vereador foi preso, foi um caos na cidade. E daí surgiu o Conselho de Desenvolvimento, a partir da iniciativa privada, a partir do terceiro setor, que se reuniu, que cooperou para poder combater a criminalidade. Então, às vezes chega num estágio tão grande, né, de corrupção dentro dos organismos, que se a sociedade civil não se organizar, não tiver esse protagonismo, a gente fica muito refém. Então, acho que esse case de Maringá vem muito de encontro com isso que trouxe aí, né, nessa pensata, dessa porta aberta para a criminalidade. Então, como o associativismo e o cooperativismo são armas, né, são ferramentas de combate a isso. Acho que é um bom case aí, quem quiser pesquisar, só colocar CODEM, Conselho de Desenvolvimento de Maringá, que vai resgatar essa história toda, e esse case que os Conselhos de Desenvolvimento têm aqui em Foz, que ajudou a replicar na Argentina e no Paraguai, e várias cidades aqui do oeste, né, do Paraná, buscaram a Foz do Iguaçu para ajudar. Então, Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, pequenos municípios buscaram esse modelo para poder também cooperar e ajudar o seu município. Legal. Só queria agradecer aqui o pessoal que está entrando aqui também, a Inês Olê e a Michele Souza aí, legal. Vão participar aí, pessoal, bota suas perguntas também. Valeu. Viu, Rafa? Tem um livro até que, começando já a indicar livro aqui, né? Tem um livro do Luiz Felipe de Holanda e Bragança, que é Por que o Brasil é um país atrasado, né? Tem bem a ver com o que a gente está tratando hoje aqui, porque ele fez uma pesquisa, né, em vários países, tentando identificar qual era o diferencial que fazia com que um país se transformasse em um processo mais desenvolvido, né? E porque outros países permaneciam por mais tempo atrasados e muito nível de corrupção e por aí vai. E a grande conclusão que ele chega no livro dele, estudando e comparando os países que funcionaram e outros que não, era justamente o fato de ter uma sociedade civil organizada, atuante, que fiscaliza o poder público e que promove, inclusive direciona o poder público em termos de ações e se une em prol de interesses da sociedade, né? Então, você até falou ali da questão desse espaço, né, que é deixado, né? A gente deixa esse espaço na mão de pessoas que se colocam enquanto representantes, né, do resto da população e acaba atuando em interesse próprio, né? E vale destacar também a importância do processo de descentralização, né? Em termos de responsabilidade. A gente trabalha muito na liderologia, a questão da autoliderança evolutiva, justamente essa responsabilidade do indivíduo em relação não só à sua vida, mas em relação ao seu entorno, né? E aí entra também aquela questão
do cidadão, né, que atua como um smart citizen, né? Ou seja, ele promove nos ambientes onde ele atua não só aquele interesse egóico, mas também se vê enquanto responsável por melhorar o ambiente onde ele vive. E não terceiriza essa responsabilidade com o político da vez que vai fazer um monte de promessa ali que certamente vai cumprir só um pedaço. Né? Talvez se a gente invertesse, né, pensando em mentalidade, né, do brasileiro, ao invés de você colocar o poder, né, da sua vida na mão, né, de um governo, né, enfim, né, de políticos, nós sermos os empregadores, né, desses políticos, no sentido assim, de que eles estão lá, são nossos funcionários, né? Eles precisam fazer o que nós colocamos dentro de um projeto para uma cidade, para um país. Se fosse, talvez, né, eu pensava assim quando eu era criança, tá, gente? Eu achava assim que quando a gente fosse eleger alguém para nos representar, não era a pessoa, mas era o projeto. Então eu ficava perguntando, às vezes eu falava, tá, mas eu perguntava para o meu pai, tá, mas onde é que está o que ele vai fazer? Meu pai dava risada. E a gente bota em pessoas, não em E aí meu pai, não, é que a gente vai votar em fulano, porque ele é legal. Não, pai, você não está entendendo, eu quero saber o que ele vai fazer. Porque na minha cabeça, eu vim com alguma ideia inata nesse sentido, de que a gente votava em projetos de cidade, né? Então, olha, nós queremos uma cidade desse jeito, que funciona dessa forma e que traga resultados assim, assim, assim. E aí tinha vários projetos, a gente escolhia qual que a gente achava mais legal e o qual teve mais votos, que ganhava. E por acaso aquele lá era de fulano de tal com a equipe dele. Então, na minha cabeça, era assim que funcionaria. E eu, sinceramente, gente, eu mantive essa ideia, tá? Eu acho ela ótima. Se ela fosse, né? Imagina implantar um modelo de gestão para cidades e de países nesse formato. Acho que teoricamente, eu morar no lugar desse. O projeto, teoricamente, ele apresenta o projeto para se vender, né? Ele apresenta, mas pelo que eu interagi, né, nesse meio, não só né, em uma cidade, né, mas em algumas, né, porque eu comecei a mexer aí com esse processo de entender melhor cidades sustentáveis, inteligentes, né, esse processo dos Smart Cities, e eu vi que não é bem um projeto, né, eles fazem um copia e cola dos colegas. E dos especialistas em fazer especialistas, né? E eles trabalham no Brasil inteiro. E o plano diretor, às vezes, para 200 mil pessoas... E não é nem plano diretor, é um plano de governo, né? É o plano que vende. É o que vende. É o que vende. Aí, depois que você vai ver que não é nada daquilo, que o cara nem sabia mexer com aquilo. Nem teve reunião com as pessoas. Não, que já começa por ter que ter um partido, né? Então, aí você já estraga metade da história. Pessoal, eu acho interessante. Opa, fala, Renato, fala aí. Ah, não, desculpa, Dimas, eu só ia complementar que eu acho interessante falar assim no sentido de que o político está vinculado a uma gestão que tem um tempo bem determinado e às vezes o foco dele está totalmente, né, em se eleger ali e usar aquela gestão às vezes para ir para o próximo nível e tal. E quando a gente fala de pessoas, fica muito disperso, né? As pessoas não se entendem, não conseguem se aglutinar. Então, o Fábio começou falando, o Dimas também, sobre a sociedade civil organizada, e no âmbito de instituições, existem reuniões de pessoas que se uniram para um objetivo comum que não tem prazo, né? Então, assim, existe um estatuto, existe uma organização em prol de um objetivo específico e que ele normalmente transcende o tempo daquelas pessoas. Então, isso faz com que a sociedade civil organizada, realmente, na minha opinião, ela tenha uma consistência muito mais efetiva de manter as pressões independentemente em quem estiver ali para que a coisa siga naquela direção. Então, uma coisa que é interessante é, eu como cidadão, por exemplo, e como empreendedor, né, que a gente está tentando empreender o quê? De repente, o que a gente quer representar, ou nossas afinidades, elas podem estar presentes em algumas instituições, e se associar a essas instituições e estar de acordo com essas ideias de médio e longo prazo, eu considero uma das melhores formas mesmo de fazer política, como cidadão, né? Não como política partidária.
Isso eu queria até ouvir também o que a Fernanda e o Dimas pensam, porque eu acho que é uma das coisas mais complexas da gente se posicionar, né? Hoje tem uma crise de posicionamentos, todo mundo dando opinião e uma confusão, né, de opiniões. Às vezes a pessoa quer ter opinião sobre tudo necessariamente, mas esquece de se associar com as ideias que a representam, né? Bom, Renan, até pegando esse gancho nessa linha que eu queria colocar, complementando um pouquinho também o que o Fábio e a Simone tem colocado, que a gente, nesses projetos de desenvolvimento que a gente tem trabalhado aqui na cidade, na região nos últimos tempos, a gente tem um termo que a gente usa, que eu acho que vai ser bastante elucidativo. A gente procura sempre trabalhar com as políticas de Estado e não com as políticas de governo. Tá? Porque o prefeito, o governador, o presidente, seja quem for, ele tem aquele mandato de 4 anos, né? Então ele foi eleito para um plano de governo que, em tese, né, Simone, ele tem que colocar em prática, né? E naquele plano, o universo de gestão, o universo de tempo daquele candidato são aqueles 4 anos, quando muito uma reeleição, 8 anos. E ele é contratado e pago para executar aquilo. Pensar o futuro de uma sociedade, de uma cidade, de uma região, de um estado, se nós formos esperar que um político ou que o poder público faça isso, nós vamos ficar mofando na cadeira. Isso não vai acontecer. Quem tem a responsabilidade de pensar o futuro de uma região, de uma cidade, é a sociedade civil organizada. Então, por isso a importância da reunião em instituições, fortalecer as instituições associativistas, cooperativistas, para que a sociedade civil, o terceiro setor, tenha força para pressionar o poder público numa linha de desenvolvimento. Porque o prefeito, vamos pegar uma cidade aqui, o prefeito ele vai fazer o asfalto, vai cuidar da escola, da segurança, daquelas coisas do dia a dia. Ele não vai pensar o futuro, quando muito a reeleição dele. Então, é responsabilidade da sociedade civil planejar o futuro e que, através dessas instituições, mobilizar para que o prefeito, o vereador, o governador, seja quem for, caminhe naquela linha. Né? Então, esse é o nosso desafio, é isso que a gente tem trabalhado há muito tempo aqui em Foz, a exemplo do CODEM, que a Fernanda, né, citou, que foi o nosso principal benchmark aqui na região, para criar o Poder Foz, para fortalecer a associação comercial, criar o Observatório Social de Foz do Iguaçu, que fiscaliza as contas públicas, criar o Cicobi, que é a nossa cooperativa financeira, a Garante Oeste, que é a Sociedade Garantidora, e essas instituições todas que gravitam nesse movimento de voluntários, né? de voluntariado aí dentro do associativismo e cooperativismo. Esse é um movimento orgânico. Agora, de baixo para cima, né? Não vem de cima para baixo, né? Isso faz diferença também. E só para... Estava pensando aqui, né? Esse movimento, aparentemente, né, para quem olha de fora, né, não utiliza muito a questão do autoparapsiquismo, né, no dia a dia, né, da própria filosofia de vida, né, a gente falando de conscienciologia, parece uma coisa, mas isso aí é intrafísico, né, tem coisa mais... me dedicar a outra coisa, enfim. Agora, se a gente olhar com os para-olhos, né, com olhos de quem realmente quer contribuir dentro de um processo de liderança interassistencial, liderança cidadã, contribuir para melhorar aquela região, a vida daquelas pessoas, né, de todo o processo que está ali ao entorno, esse movimento de cooperativismo, associativismo, para mim, na minha leitura, né, ele é, sim, um empreendedorismo evolutivo, porque ele contribui para a melhora da qualidade de vida das pessoas. No fundo, Simone, nós estamos falando de reurbanização. Exato, exatamente. Na prática. Na prática. A impressão que vem para mim também. Arregaçar a manga e falar, tá, tô aqui, e aí, o que eu posso fazer aí para ajudar? E não terceirizar a responsabilidade, como a maioria acaba fazendo, né? Então, agora, isso é uma forma, gente, que a gente sempre costuma falar também, que a gente ouve muitas pessoas, você quer mudar, você tem que entrar na política, vai para a política, etc. Mas a política partidária não é a única solução para você mudar. Ela não é a solução, ela não vai ser a solução. Aquela coisa assim, fuja o debate político ele não necessita de partido político, né? Isso aqui é um debate político, né? Sim. Mas, porém, contudo, no entanto, precisamos ter bons políticos, precisamos ter pessoas colocando também o pé na lama lá, né? A Simone fez lembrar uma memória minha de infância, né? Porque normalmente as meninas têm o sonho de ser bailarina, de ser professora.
E eu lembro que a única coisa que eu queria ser quando era criança, eu queria ser política. Olha, Eu falei, Já era corajosa. eu não quero ser amor. política. Eu te apoiaria. Pois é, então eu tenho assim todo o pezinho lá, mas ainda é um lamaçal para você andar, né? Por mais que do lado do terceiro setor você pode atuar, você tem força, mas a política ela está em tudo e a gente precisa sim ter bons políticos tentando fazer a diferença. A gente não pode abrir mão. Agora, eu vejo também. Uma outra maneira de olhar isso também é o seguinte: eu já fui muito crente na política. Hoje eu sou muito descrente com a política, não com as pessoas que estão lá necessariamente. Todo mundo tem trafores, tem lado bom, coisas a melhorar. Mas o sistema, da maneira como ele é criado, na prática, o que acaba acontecendo? Quanto maior o tamanho do Estado, menor a liberdade do indivíduo. Né? Então, a grande questão que eu vejo é o quanto a gente demanda de coisa aos políticos, quanto eles assumem de responsabilidade dentro da sociedade. E o que se vê é que cada vez mais o Estado é um gigante, mastodonte, que só aumenta, né? Ele tende a querer se ampliar cada vez mais. E quanto mais ele cresce, obviamente, ele vai ocupando um espaço que é da sociedade civil organizada. Então, o que eu acho que é um movimento interessante de fazer? Eu concordo, acho que tem que ter boas pessoas na política, sim. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, precisa acontecer a conscientização de que a responsabilidade é do indivíduo e que a gente precisa demandar menos coisas aos políticos, porque não é dali que vão vir as soluções de fato. O que acontece hoje é que boa parte do dinheiro é drenado para lá. Então, 70%, né, dos recursos, né, vão para o governo federal, né, que é arrecadado em termos de imposto. Né, e o governo federal está muito distante do cidadão. 30% em média vai para o governo estadual e o que sobra vai para o governo municipal. O que sobra para o governo onde as coisas acontecem, né? E é onde as coisas acontecem. Então, eu até atuando lá na direção hospital, eu percebi isso na prática. O dinheiro ele não está na prefeitura, ele está muito mais lá no governo federal e ele está distante da ponta, né? Então, quanto maior o caminho que ele percorre, mais a quantidade de intermediários para sugar um pedacinho desse dinheiro. E tem aquela questão, né? Quando você decide algo que é para você, o seu dinheiro, e essa é aquela frase célebre do Milton Friedman, você vai estar preocupado com a qualidade do que você vai estar adquirindo e também com o custo daquilo. Agora, quando aquilo que você está adquirindo é para uma outra pessoa e com o dinheiro dos outros, primeiro, você não vai usar, então você não está muito preocupado com a qualidade. E como não é o teu dinheiro, você não vai estar muito preocupado também com o custo daquilo. Afinal de contas, é dinheiro do povo, não é teu, não está sendo diretamente do teu bolso. Então, esse princípio explica muita coisa que acaba acontecendo na prática. Não há esse senso direto de ligação política, quando ele está atuando, de que ele vai usar aquilo que ele está fazendo. Até porque muitas das vezes que a gente vê é o político defendendo o SUS, mas usando o hospital privado, né? Falando em tirar a arma do cidadão, mas ao mesmo tempo andando com um monte de segurança. Então, ele não aplica na prática aquilo que ele defende. Fala de metas socialmente governamentais, o tal do ESG, mas na prática anda de jatinho, né? Então, tem um iate. Então, é muita hipocrisia e muito distanciamento da realidade, e ele não está no jogo, não está skin in the game, que é diferente quando é um cidadão ali decidido pelo bairro onde ele vive, né? Que é a questão do smart citizen, né? Que é essa pessoa que está ali realmente querendo e interessado, e que se errar vai sofrer as consequências na prática. Né? Agora eu queria trazer essa ortopensata, ela também tem um viés que é mais intraconsciencial, tá? Porque se a pessoa ela vai para o lado da corrupção e tal, isso tem uma raiz, pode ter uma raiz ali egóica. Então, assim, eu quero satisfazer necessidades, seja lá de poder, de interesses, e com isso a pessoa tende a fazer coisas que, vamos dizer assim, a desviar e não dar bola nenhuma para a coletividade, né? Que seria o contrário aí do cooperativismo. Então, esse desvio todo aí causa um baita prejuízo, né? O efeito halo disso negativo é muito grande. Ao contrário, porque isso é o que a gente vê todo dia, né?
a pessoa não quer, por exemplo, eu não quero pagar esse imposto aqui, porque eu acho injusto, então sonega. Então, o que seria o contrário? Poxa, eu vou falar com outras pessoas, a gente vai fazer um abaixo-assinado, ou fazer um lobby de forma a fazer o trâmite legal e mudar o imposto, né? Por exemplo. Então, que seria a forma cosmoética de fazer. E o que a gente vê hoje, né, a deterioração da ética, né, nem da cosmoética, tem muito a ver com isso, com as decisões pessoais de muitas pessoas, muitas pessoas da coletividade, de, sei lá, de passar no vermelho, de fazer dessas corrupções diárias aí um hábito, né? Então, eu vejo também por aí, na questão muito interconsciencial, que depois chega nesse nível que você estava comentando aí, né? Como sociedade, a gente daí vê o reflexo na sociedade. Fernanda e Dimas, eu estava aqui pensando, porque esse assunto é um assunto que eu não conheço mesmo, não me aprofundei, né? Conheço muito pouco. Mas eu estava tentando imaginar, pelo que a gente entende aí de empreendedorismo evolutivo, e pelo que vocês explicaram, para mim a questão do cooperativismo, ele vai preencher o gap aí da iniciativa privada e da pública. Mas aí eu fiquei pensando em termos de gestão, né? Quando a gente fala em gestão, o que assim, no cooperativismo, eu entendo que a gestão ela vai ser participativa também, o modelo de gestão. Eu fiquei tentando entender o que teria assim de diferença em relação aos dois setores, que assim, mais voltado à questão que a gente fala evolutiva mesmo. Se vocês identificam alguma diferença assim bem nítida dos dois extremos, né, iniciativa pública e privada, em termos de modelo de gestão, o que vocês podem... Isso até, eu acho que até a gente precisa só diferenciar também o que é o associativismo e o cooperativismo, né? Então, o associativismo é quando empresas, pessoas, enfim, se unem com um objetivo comum, né? O cooperativismo é quando pessoas, empresas se unem para produzir e comercializar e realmente produzir e vender algo, né? Então, o associativismo, por exemplo, que a gente faz na associação comercial. São várias empresas, né, de todos os segmentos, pessoas físicas e tal, a gente se reúne para desenvolver projetos, né, de desenvolvimento. Cooperativismo, nós estamos nos unindo, por exemplo, uma cooperativa financeira, né, nós nos unimos, tem um modelo de gestão cooperativo, que é participativo, né, tem um conselho que é eleito, tem rotatividade, né, tem uma representação de todos os cooperados ali pelos delegados que representam aqueles cooperados, então o processo é democrático. Cris, tipo cooperativa de leite aí de Minas, que com certeza deve ter. Cooperativa dos produtores de queijo de Minas. Que legal, que ótimo, muito legal. Então, assim, essa é a diferença básica, né? Associativismo, a gente se une para desenvolver algo, mas é apenas uma união de esforços, né? E cooperativismo, não, aí a gente produz para vender, para comercializar, para desenvolver mesmo economicamente, né? E aí que a gente brinca que o cooperativismo, ele distribui, né? Aquela coisa, o capitalismo produz bem, mas às vezes não distribui tão bem. O socialismo não produz nada, mas distribui, também distribui, né? Distribui meia boca. O cooperativismo é esse meio termo, porque produz bem e distribui bem, né? E distribui através do que cada um trabalha, do que cada um produz, né? Então, por exemplo, uma cooperativa financeira, né, que eu participo hoje, ao final do ano, a gente faz uma assembleia, apura o resultado, né? O que seria o lucro de uma empresa, na cooperativa, o resultado, e a gente faz uma divisão dessas sobras, que é dividida de acordo com o que cada um aplicou, com o que cada um movimentou dentro da cooperativa, tem lá um critério de rateio, e a pessoa recebe de volta os dividendos daquele processo. Acho que o Renan conhece bem, é nosso cooperado, né? Ele, as empresas da família são cooperados. Então, esse é um processo mais democrático, mais participativo de produção. Vocês terem uma ideia hoje, um dado de mercado, né? O cooperativismo financeiro no Brasil, até 5, 6 anos atrás, tinha 3 ou 4% só do mercado financeiro. Os grandes bancos dominavam, ainda dominam muito. Hoje nós já chegamos a 13% do mercado. A meta do Banco Central é chegarmos a 20% daqui a 3 ou 4 anos. Isso é uma coisa que pouca gente fala, mas isso é uma revolução, porque isso começa a distribuir, porque todo o recurso gerado por essas cooperativas é redistribuído nas próprias comunidades onde elas atuam. Então, por exemplo, a nossa cooperativa, a sede aqui em Foz do Iguaçu, ela nasceu em Foz, a gente opera em 12 municípios, aqui e no Rio Grande do Sul. Só que quando nós distribuímos esse resultado, por exemplo, uma agência lá de Gravataí, né, lá no Rio Grande do Sul, onde a gente foi inaugurar quarta-feira,
inauguramos mais uma agência lá. O que for resultado lá vai ser distribuído naquela comunidade ali. Não vai vir aqui para os acionistas, entre aspas, aqui de Foz do Iguaçu, vai ser redistribuído lá. Se você tiver conta, Cris, do Santander, por exemplo, o resultado vai para onde? Vai lá para os acionistas do Santander. Claro, Ou fica na cidade onde você tem aí a tua conta bancária, né? E dentro do cooperativismo, não. Então, você é sócio, né? Você coopera junto. Que massa, muito legal. Esse é um exemplo, né? E só também colocando uma outra instituição que foi criada aqui em Foz do Iguaçu, que já tem em vários estados, várias cidades do Brasil, é o Observatório Social. Eu acho que o Renan conhece bem aí, o Fábio e a Simone também, que é uma ONG, é uma instituição, né, criada por voluntários, que se destina à fiscalização das contas públicas da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Então, são pessoas que se utilizam da lei de transparência, né, da lei de acesso aos dados, e fazem a fiscalização sistemática das licitações, das entregas, de tudo que os vereadores, prefeitos e secretários fazem. E ajudam a economizar milhões no município. Começou em Maringá também, não foi? Existe a rede nacional, né, dos observatórios, e tem o site deles que dá para todo mundo acessar lá e acompanhar os resultados. E aí, queridos, acho que só muito legal. Gente, nós vamos fazer agora... Oi. A Fernanda é só complementar ali. Não, eu acho que só quando a Cris trouxe de cumprir o papel do setor público, Cris, eu acho que é importante só entender assim. Então, por exemplo, eu trabalho num instituto que a gente cuida de jovens vulneráveis, a gente prepara eles para o mercado de trabalho. Uhum. Por que a gente faz isso? Porque o poder público não consegue atender esses jovens. Uhum. Então, eu não quero que tenham mais jovens vulneráveis. Quando não tiverem mais jovens vulneráveis, eu não preciso mais atender. Então, acho que é nesse papel que o terceiro setor entra para tapar esse buraco que o público não deu conta de resolver. Mas o associativismo, o cooperativismo tem uma outra pegada, né? Mas essa questão do social é para cumprir esse papel que o poder público não dá conta. Entendi, que máximo. Muito legal, gente. A gente vai fazer um break rápido e aí a gente volta no mesmo tema, já na entrevista, depois do intervalo. Eu gostaria de fazer agora o merchan aí, conscienciológico, do fórum. E, Fábio, você podia falar um pouquinho mais sobre o fórum? Para nós? Vou botar aqui na tela. A gente vai ter, semana que vem, né, sábado, a 6ª edição do Fórum de Liderologia. A temática do fórum é a conquista da liberdade consciencial a partir da assunção da autoliderança evolutiva. E esse é um fórum que ele é muito participativo, então a ideia é uma reunião de pesquisadores, não só dos que vão apresentar as suas autopesquisas, mas também daqueles pesquisadores que vão estar inscritos no fórum e vão poder participar ativamente dos debates, inclusive contribuindo com as pesquisas que estão sendo apresentadas. E no final a gente faz uma dinâmica, né? O fórum é totalmente online e a gente faz uma divisão nas salas do Zoom, onde cada grupo de 4, 5 pessoas, a gente vai distribuir em várias salas, vão vão trazer aquilo que foi trazido ao longo do fórum para o caso pessoal, junto com um preceptor da liderária ali, para ajudar a pessoa a elaborar um plano pessoal de autoliderança evolutiva para a conquista de uma maior liberdade consciencial. E o que é essa liberdade consciencial, né? Liberdade consciencial é a pessoa conquistar um nível maior de liberdade de pensamento, de conseguir ser mais ela mesma, de sair do processo do carneirismo, às vezes ficar com dificuldade, né, inclusive de diferenciar o que é dela, o que é dos outros. No caso da conscienciologia, a gente faz essa análise sobre a ótica do paradigma consciencial também, da influência de outras consciências, inclusive extrafísicas. Então, a gente aborda também uma série de outros aspectos dessa conquista da liberdade consciencial, inclusive também da liberdade financeira e tudo mais. Então, no fórum, a pessoa vai ter, a partir da experiência trazida por outros participantes, pesquisadores que vão estar apresentando suas autopesquisas, a oportunidade de aplicar isso, sair dali com um plano autoliderológico. Legal. Então, participem, gente, é imperdível. O outro evento que a gente tem amanhã, evento gratuito aí, a apresentação
do nosso canal do YouTube, da pesquisa do professor Marco Nascimento, no tema Insights Autoliderológicos, aí das 16 às 17 horas. Não percam também. E agora a gente tem a nossa coluna aí de Insights de sexta, da Simone Zolé, hoje ao vivo. Hoje eu estou aqui, então eu vou falar ao vivo. Pode falar para nós. Hoje eu trouxe uma provocação para o pessoal pensar, né, com relação a Smart Citizen, as cidades inteligentes, né? Que é esse negócio de cidades inteligentes, né? Uma cidade que tira nota boa nas provas, o que é isso, né? Então, gente, eu peguei uma conceituação que eu achei muito bacana, existem vários estudos nesse sentido, mas tem um pessoal aqui do Brasil que está lá em Minas Gerais, lá perto da Cris, que é o pessoal do Instituto Smart Citizen, né? Então, eu achei muito interessante, quem quiser seguir eles lá no Instagram, é a doutora Grazi, ela trouxe uma pesquisa muito interessante, eles estão atuando no Brasil com uma meta de 50% mais um, ou seja, eles querem auxiliar 50% dos municípios brasileiros pequenos e ajudar esses municípios a se desenvolverem. E para isso eles estão fazendo um trabalho para juntar vários consultores aí no Brasil como um todo e passando nessa ferramenta que ela criou, enfim, para ajudar nesse processo. E quais são os pilares, né, que ela traz do que é uma cidade inteligente, né, que eu achei muito interessante, que falta, inclusive, em algumas teorias, né, e ela trouxe esses 4 pilares. Primeira coisa, ela fala que precisa ser uma cidade humana, né, e o que é isso? É com foco constante na melhoria da qualidade de vida para aquela população. Então, tudo que for pensado é com esse foco. Uma cidade eficiente que usa da tecnologia para melhorar os seus processos, os seus serviços, economizando tempo e recursos do município. Uma cidade sustentável, que tem suas políticas públicas e projetos orientados ao equilíbrio do tripé da sustentabilidade, que é economia, meio ambiente e sociedade, para hoje e para o futuro. Então, é curto, médio e longo prazos, né? E o 4º pilar, que são os líderes inteligentes, né? Então, o que é isso? Ela fala dos agentes da inovação, que sem esses agentes, a gente não consegue chegar, né, nessa cidade inteligente. E quem são esses agentes, né? São os próprios gestores, os empresários, de modo geral, os microempreendedores, as universidades, os cidadãos, né? Unidos em um mesmo propósito de construir uma cidade melhor para se viver, uma cidade melhor para todos. Então, achei bem interessante esse conceito que ela traz e esse trabalho que esse pessoal está fazendo. Inclusive, eles já assinaram também lá um acordo lá com a ONU, né, para fazer esse trabalho. Então, ela dá palestras gratuitas e também traz essa questão aí de ajudar as pessoas a terem essa ferramenta na mão para poder ajudar essas cidades menores, né, aí no Brasil. Então, tem o Smart City e o Smart Citizen, é isso? Isso. Então, a ideia é o Smart Citizen, que é o cidadão inteligente, né? Então, são os cidadãos inteligentes, com esses agentes da inovação que vão atuar para desenvolver essas cidades, né? As Smart Cities. Exatamente. Então, fica aí, vocês podem procurar mais sobre isso, né? Eu sei que o Renan também conhece sobre isso, né? O pessoal lá. Então, podem... Provoca o povo aí para pensar sobre Smart Citizen e Smart Cities. E as melhores cidades são aquelas pequenas, né? São as cidades ainda que não estão aí no nível de São Paulo, elas não Belo estão engessadas, né? então você consegue trabalhar de maneira mais ágil, né? Aqui em Minas, a gente tem mais de 800 cidades, e cidades pequenas, muita cidade pequena, muita. É um campo bem interessante. E interessante, quando fala inteligente, significa também localmente inteligente. Então, assim, o que é inteligente para uma não é a mesma coisa que é inteligente para outra. Não é replicar modelo, né? Exatamente. Então, vai contra, às vezes, esse modelo de linha de produção de soluções globais, né? Eu acho isso muito legal. Soluções locais. Por isso que eu achei legal esse modo que ela está trazendo, essa ideia de cidade inteligente, né? Tem tudo a ver aí com o nosso processo, né? Dessa liderança reurbanizadora, né? Liderança cidadã. Agora, uma coisa que me chamou a atenção quando eu morava no Rio, né? A gente foi morar em Foz do Iguaçu, volta de 2006.
Foz do Iguaçu era uma cidade média e pequena, né? Então, numa cidade grande, você não tem contato muito com política, né? Já numa cidade pequena, a população ela tem uma facilidade muito maior de se envolver na reorganização da cidade, de trabalhar esse processo, de transformar essa cidade numa smart city. Então, realmente, cidades pequenas e de médio porte, elas são um caminho bem aberto aí para essa mudança. Aproveitar também e comentar... Vocês estão me ouvindo, gente? Estou te ouvindo. Sim, Rafa. Rafa, pode falar. Estão ouvindo? Renan, segura aí. E você é o primeiro depois de eu apresentar. A gente vai começar agora, então, a parte da entrevista aí com os convidados, e eu quero apresentar eles, né? Nós já estamos tudo junto aí, mas formalmente, então, a Fernanda Fedrigo é coordenadora-geral do Instituto Polo Internacional Iguaçu. É diretora técnica voluntária da ADTUR, em Instância de Governança Regional da região Cataratas do Iguaçu e Caminhos do Lago de Itaipu. Gente, eu fiz um resumo, tá? O currículo dela é muito rico, é enorme, tá? E o Dimas Braganholo, acertei, Dimas? Certinho. Braganholo. A pronúncia do sobrenome? O Dimas é diretor executivo da CIF e presidente do Conselho de Administração da cooperativa Cicobi Três Fronteiras. O Dimas também tem um currículo enorme, gigantesco, cheio de conquistas lá. E, gente, muito obrigado por vocês estarem conosco hoje aí. E a primeira pergunta é o que vocês estão aprontando aí? Vai, começa que você falou que você apronta mais. Eu não, estou pronto. Você estava aprontando essa semana, então acho que é bom você contar. Você começar. Não, vamos lá. Bom, assim, gente, eu tenho, como o Rafael colocou, assim, a minha... por conta do contexto de vida, eu acabei profissionalmente me envolvendo muito, né, com essa área toda do associativismo, cooperativismo. Hoje eu sou diretor executivo da CIF, atuo, né, no Cicobi, já desenvolvi várias ações também de promoção do desenvolvimento regional aqui da cidade, né? A gente criou aqui em Foz do Iguaçu o Conselho de Desenvolvimento, como a gente falou, o CODEFOS, foi durante um bom tempo diretor executivo também lá, e também do Programa Oeste em Desenvolvimento, que é um conselho de desenvolvimento da região oeste do Paraná, né? Fora outras ações com empresas de tecnologia, enfim, né? Então, esse contexto todo, parece que a vida sempre me levou para essa área, né? E é onde, assim, do ponto de vista pessoal, né, até da autopesquisa, do ponto de vista consciencial, acaba digamos assim, nos impelindo, assim, nos empurrando para o desenvolvimento da liderança, né? Então, isso que eu queria até colocar, né, do debate que a gente estava conversando antes, esse ambiente, né, ligado ao associativismo, ao cooperativismo, acaba nos trazendo muitas oportunidades de assumir posições de liderança, seja dentro do trabalho, como voluntário, né? Muitas atividades eu fiz como voluntário também, e isso acaba nos gerando um desafio, né? São grandes desafios, porque demanda assistencial dentro do associativismo e cooperativismo não falta mesmo, tá? A gente tem muita coisa para fazer. E quando a gente se dispõe a fazer um trabalho assim, as coisas vão acontecendo, parece que tudo vai acontecendo, uma coisa puxa a outra, vira uma bola de neve e acho que tudo que eu tenho aprontado aí, né, que tem a ver com isso, vem por conta disso. De todas as demandas que foram surgindo, a gente vai se envolvendo. E aí quem quer trabalhar, quem quer se esforçar, sempre vai ter coisa para poder aprontar aí, para poder se meter e tocar. Acho que isso é um breve resumo aí do que eu tenho feito. Ô, Dimas, só interromper um minutinho. Quando você falou do Cicobi, é interessante, porque quando eu vim aqui para João Molevade, eu nem sabia o que era Cicobi, porque nascida e criada no Rio, então lá eu nunca tinha visto, vou ser bem sincera, e aqui tem agência do Cicobi em tudo que é lugar. E é interessante, porque assim, o custo-benefício, pelo menos de você ter uma conta e tudo no Cicobi, sai bem mais barato, às vezes, do que um banco tradicional. Mas as pessoas relutam, porque fica assim, não, mas e o risco? E o não conheço, né? Então, em relação... cliente antiga, né? É interessante. Ele me dá uma agenda por ano.
Eu assim, vindo para cá, eu tive que abrir a mente, mas é bem, bem legal mesmo, sabe? Eu achei bem interessante. Sabe, Cris, que Minas Gerais realmente assim, é um dos berços do cooperativismo, uma das centrais mais antigas do Cicobi no Brasil, né, onde começou, né, esse movimento, é aí de Minas Gerais. Eu não lembro o nome da cidade agora, mas começou aí no interior. Era uma cidade que não tinha nenhuma instituição financeira. Aí uma pessoa lá começou com isso, o Joãozinho, né, a gente chama ele de Joãozinho, ele começou, criou o Cicobi, e aí se desenvolveu pelo estado inteiro. É uma história muito bacana, muito bonita, que existe aí em Minas Gerais. Que legal, não sabia não. Então, vou contar um pouquinho o que eu estou aprontando hoje, né? Eu estou no Instituto já faz bastante tempo. O Polo é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha com o desenvolvimento aqui da região trinacional, Brasil, Argentina e Paraguai. Então, dentro do Instituto, a gente tem vários projetos na área de educação, de gestão, de pesquisa, especialmente na área de turismo, né? Mas semana passada, por exemplo, a gente aprontou... O que a gente aprontou? Foi a organização do Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável, envolvendo Argentina, Brasil, Paraguai, Chile, Uruguai, que foi assim, trazer esse tema da logística, né, para a nossa região, que assim como o turismo, que é o nosso DNA aqui, a logística é tão importante. Então, semana passada a gente estava com esse evento, que foi muito significativo, acho que é um marco aí na história da nossa cidade, para que Foz, né, se posicione como um ambiente de discussão permanente sobre esse tema da logística que afeta a todos nós e que agora está maior papo aí de corredores bioceânicos, enfim. Segunda ponte, né? Eu nem acredito que a gente vai assistir essa segunda ponte, quero ser a primeira a passar lá. Então, a gente trouxe essa pauta da logística, então foi a última aprontada dentro do Polo. Dentro do Instituto, a gente tem esses projetos sociais que eu falo que é a minha cachaça, né, para estar no Polo há tanto tempo, a gente poder trabalhar com jovens, poder inserir jovens no mercado de trabalho. Hoje a gente estava com o pessoal da ONU, da OIM, que é especializada para trabalhar com migrantes. Eles têm um projeto chamado Oportunidade, e há tempos eles querem vir para Foz fazer alguma ação mais forte. Quando eles nos conheceram o trabalho do Instituto, eles ficaram apaixonados, porque o número de migrantes aumentou muito, né? Então, esse ano no Trilha nós temos peruanos, venezuelanos, argentinos, paraguaios fazendo o projeto, coisa que a gente não tinha. Então, assim, está sendo super bem, boas-vindas, né? Essa parceria com a ONU. Além do projeto no Instituto, que é muito social, muito nessa linha do social, eu também faço consultoria, né? Voltado para o associativismo. Então, eu estou ajudando hoje o Estado do Mato Grosso do Sul a criar instâncias de governança regional, que esse nome todo pomposo nada mais é do que criar associações para gerir regiões turísticas. O nosso país é continental, não tem como você fazer a gestão por cidades, então a gente ajuda a organizar essas regiões turísticas para poder desenvolver. E um outro projeto que eu propus dentro do Estado também, que foi uma maluquice minha, assim, uma inquietude minha, que é o setor do agronegócio, né? Que o meu pai é dessa área e eu tenho uma paixão acho essa área incrível, e eu propus para a gente trabalhar o turismo agrotecnológico no estado do Mato Grosso do Sul. Levantar, porque o Brasil é um case assim, de sucesso maravilhoso nesse setor. Falam muito mal do Brasil nesse sentido. Se vendeu uma imagem muito negativa, que está queimando a Amazônia, que as girafas estão fugindo de lá, e não é nada disso. Então, a gente quer, com esse projeto, passar a imagem positiva do nosso agronegócio. E aí o Estado respira isso. Então, eu estou com esse projeto novo, assim, que está me motivando bastante. Na Detur, eu sou voluntária há bastante tempo lá como diretora técnica, que é essa instância de governança, que procura desenvolver o turismo na nossa região aqui. São 19 municípios envolvidos, e eu tenho esse trabalho de apoio lá, voluntário com eles, há um tempo. Eu acho que é isso, mais ou menos, que eu tenho aprontado, assim, ultimamente, nessa linha aí, as principais. Agora, Fernando e Dimas, uma curiosidade, assim, não sei se o Renan também quer pitaquear, né? Mas, assim, todos esses movimentos, né, é tudo, para mim, é tudo, vocês são empreendedores evolutivos, vocês estão ajudando nesse processo de reurbanização mesmo nos locais onde vocês estão, né? Como
Como é isso para vocês? Como é que essa coisa, vocês percebem que sincronicidades, como é que é a questão para vocês do autoparapsiquismo com relação a esse trabalho, os trabalhos todos, né, ao meu ver, interassistenciais que vocês desenvolvem, que vocês fazem parte, como é que é isso na prática, né, essa empreendedorismo evolutivo, essa conscienciologia na prática para vocês? Olha, eu acho assim, Simone, até um tema interessante, assim, eu acho que tem muito a ver, a gente acaba atuando muito como infiltrados, né, dentro do processo, né, então tem um processo de infiltração, assim, porque assim, essas coisas todas parece que tem um movimento, né, quando a gente começa a se envolver com isso, existe um maxi-mecanismo trabalhando todos esses pontos, sabe, uma coisa que a gente percebe, isso é muito nítido, né, em termos de sincronicidade, em termos de percepções parapsíquicas, as pessoas que chegam, os grupos que se formam, né? Então, fazer a leitura parapsíquica disso é muito interessante, sabe? Isso me quebrou um pouco aquela visão, assim, muitas vezes a gente tinha, ficava um pouco preso, assim, até no meu caso, né? As questões muito ligadas, assim, à conscienciologia, à comunidade e tal. Quando eu comecei a me envolver com a comunidade mais ampla aqui da cidade e da região, tanto o processo de parapsiquismo como de sincronicidade acelerou de uma forma impressionante, né? Então, até retomando um pouco, acho que eu falei um pouco mais do que eu já fiz no passado, mas o que eu estou fazendo hoje, né? Hoje o processo de inovação está muito forte aqui em Foz do Iguaçu, e a gente está epicentrando um projeto também de a criação do Centro de Inovação e Tecnologia da CIF, né? Em parceria com o Parque Tecnológico, com a ExoHub, com várias instituições aí, para desenvolver o tema da inovação aqui. Também junto, né, no processo de logística que a Fernanda falou, foi um evento que foi realizado em parceria Polo Iguaçu, a CIF, com apoio da Itaipu Nacional. Então, nisso a gente também vê muita coisa, porque a logística, o que se pensa hoje em Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, muita gente falava assim, a gente está aqui no final de linha, né, no final do Paraná, aqui é, né, fim de linha, não. Nós estamos no centro da América Latina. Exatamente. Foz do Iguaçu vai se tornar um hub logístico que vai unir o Atlântico com o Pacífico. Nós estamos no meio disso tudo. Certo? Então, é um ponto nevrálgico disso tudo. Com 2 rios ainda. Eu já enxergava a Amazon aí, o pessoal da Amazon como um central de distribuição ecologista. Exatamente. Mercado Nós Livre. temos um aeroporto, né, que vai ter agora uma segunda pista, vai ter voos internacionais, vai ter carga, a gente vai ter segunda ponte, a perimetral, um novo Porto Seco. Então, a cidade está se transformando. Foz do Iguaçu está realmente agora conseguindo materializar suas vocações, né? Então, o turismo, a logística, a saúde, a educação, a inovação. Então, isso gera todo um turbilhão, e quando a gente está envolvido nessas frentes de trabalho, acaba acontecendo sincronicidade o dia inteiro. Não tem um dia que não tem uma sincronicidade, uma sinalética, uma percepção extrafísica, alguém que chega, uma pré-cognição, entendeu? Então, os fenômenos vão acontecendo. E a gente acaba sendo levado por isso, né? A Fernanda brincou do termo da cachaça, né? No bom sentido, assim, porque uma coisa puxa a outra. E aí as pessoas que pensam também coletivamente acabam se conectando com isso e se reúnem. Então, esses grupos todos, né, vão formando. Lá na CIF, por exemplo, a gente tem os núcleos setoriais. São 18 núcleos que foram montados, né? Simone participa com a gente, o Renan também. Né? A Simone teve o case ali da Avenida Brasil, todo esse processo de transformação que ela puxou, inclusive começou lá e agora está se desenvolvendo. Então, são uma série de conexões que é assim, a gente, como se fosse uma antena, né? Começa a conectar com isso e as coisas vão acontecendo. Mas eu acho que por trás disso tem que ter o quê? Tem que ter uma predisposição, né? Uma abertura a se envolver com isso e pagar o preço também, porque dá muito trabalho, né? É muito trabalho no dia a dia, muita dedicação, né? E a gente tem que estar disposto a fazer isso. Não é fácil, né? Não é algo fácil. Realmente demanda muita energia e muito empenho. Agora, tem uma coisa interessante no nosso processo, né, de dupla. Eu vim da iniciativa privada e o Dimas também. Então, eu trabalhei muito tempo na iniciativa privada, tanto em empresa, trabalhei no Parque Nacional durante 7 anos, numa empresa de consultoria, implementando isso, esse tipo de coisa. Empreendi, eu tive uma empresa também, uma agência de turismo, e depois que eu entrei no terceiro setor, mas tinha uma coisa lá em mim assim, onde é que eu vou ser feliz? Onde é que eu vou ser feliz? Então, quando eu entrei no terceiro setor, eu me realizei, né? E a gente, por várias vezes, já teve iniciativas de empreender, já tivemos convites para empreender,
Mas é uma coisa assim que não vai. É como se tivesse uma trava. Tudo que a gente trabalha envolvendo o associativismo e o cooperativismo flui. Então, eu comecei esse trabalho no Mato Grosso do Sul de consultoria. Assim, conversando com o pessoal de lá, já contrataram o Dimas para fazer um trabalho de consultoria lá, também focado no associativismo. Então, assim, eu acho que tem uma coisa nossa, e aí até para ajudar as pessoas, porque é muito difícil a gente saber o que eu vim fazer aqui, né? Eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou dentro da minha ProEx. Então, assim, uma coisa que a gente, claro, não tem isso ainda totalmente, assim, é isso, mas toda vez que a gente tenta ir para a iniciativa privada empreender, eu falo que a gente fica remando em dulce de leite. Parece sabe aquela coisa? Assim, sim. Você se afasta da sua ProEx, né? Faz um movimento na linha do associativismo, do cooperativismo, abre tudo. Coisa flui, né? Então, claro que a gente também não quer se acomodar, a gente quer se desafiar, a gente não quer se sentir acomodado, né? Mas isso é um processo meio do Dimas de dupla. E eu lembro quando a gente começou a dinâmica da Consecutivos, quando a gente chegou a primeira vez, e o que foi a leitura, né? Quando a gente chegou a turma da política de Roma, da Itália. Então, assim, é como se a gente tivesse vindo agora nessa vida para trabalhar a questão política, mas não a política partidária. Né? Sim. Essa política verdadeira institucional. A verdadeira política. Né? Isso aí. E o nosso trabalho é muito complementar um do outro, né? Muito, porque senão não sei se a gente aguentaria o ritmo e a pressão, porque é muita pressão. Então a gente está no meio. Durante toda a história do Covid, o Fábio acompanhou, né? Sim. Não, e até uma coisa que eu queria destacar, assim, porque não é só nisso que os dois ajudam bastante a cidade. Eu tenho uma gratidão enorme, até a população de Foz não sabe muito disso, mas o trabalho ali que foi feito no Covid, do voluntariado, né, que no caso a Fernanda teve mais à frente de ajudar a coordenar, foi fundamental. Enquanto muita gente ficou assustada, ficou dentro de casa, a Fernanda estava lá no meio das reuniões lá com a gente, né, no meio dos médicos, enfermeiros, aquela coisa toda, e fazendo essa ponte com a sociedade civil que queria ajudar e não sabia como. Então, olha como é que é sério esse trabalho. Então, teve doação de cama no hospital, o spa para os funcionários todo que foi criado lá, que os funcionários passavam, às vezes, plantões longos, né? E aí eles tinham um momento ali de poder sair, de receber uma massagem. Eles foram assistidos, gente. Assistentes. Receber uma massagem, relaxar um pouco numa cadeira de massagem, né? Assistir uma TV, uma música legal e tal, para poder voltar para o trabalho. Então, foi uma situação, fora as máscaras, que também ajudaram, né, com doações e tudo mais. Então, aquilo foi para mim um exemplo muito claro do papel e da importância da sociedade civil organizada, realmente trazendo soluções. E aí eu até queria aproveitar, falta pouco tempo aqui, Rafa, mas o pessoal que está assistindo a gente, Fernanda e Dimas, a pessoa pode estar na cidade, lá na Amazônia, onde for, em Manaus, lá no Nordeste, no Sul. O seu Humberto lá em Ararapina, em Pernambuco. O que essa pessoa pode fazer se ela tiver afinidade com essas ideias? Como é que ela pode movimentar esse processo no local onde ela vive? Temos 5 minutos, mas não tem problema não, tá? Não precisa acabar agora não, ainda tem uns 5 minutos, tá? Tranquilo. Acho que essa questão do trabalho no hospital, né, Fábio? Todos nós ficamos apavorados. As primeiras cenas que apareciam do Covid eram aqueles caixões lá na Itália, né? Todo mundo morrendo. Então, assim, eu vivi um momento de pânico. E aí eu pensei assim, bom, isso é uma guerra, né? Então, lá, quando estiverem contando a história dessa guerra, onde é que eu vou estar? Eu não quero estar escondida dentro de casa. Eu prefiro ir para o campo de batalha, né? Então, eu só pensava em estar lá no hospital. E fiquei lá, acompanhei montagem de UTI, acompanhei tudo. Então, eu acho que esse espírito de empreendedorismo também faz parte disso, né? Essa inquietude, essa pressão extrafísica de ter que estar fazendo alguma coisa, né? Eu acho que é muito nesse sentido, mas é o que dá sentido para a minha vida hoje, trabalhar dentro do cooperativismo e do associativismo. Então, eu acho que é o que move, o que motiva, é o coletivo, mas sem ser aquele coletivo assim, muito good vibes, né? Com resultado, com retorno, que as pessoas tenham dinheiro, que as pessoas tenham acesso às coisas.
Acho que é muito nessa linha. Então, talvez, para quem está assistindo, conheça um pouquinho mais do que existe de empreendedorismo, de associativismo, cooperativismo na sua cidade, né? Entenda um pouco mais. Porque, assim, gente, é muito lindo, é muito bonito, mas toda vez que a gente tem uma eleição em qualquer instituição, é um parto encontrar alguém que queira assumir. Então, eu acho que tem tudo a ver esse trabalho da liderária, de liderologia, a gente precisa formar líderes. Ninguém quer assumir a entidade. É um desespero, você tem que laçar alguém para assumir a presidência. Porque é desgastante, porque você tem que ouvir todas as partes, porque você pode ser usado. Então, a gente tem que desenvolver lá nas crianças ainda esse espírito de cidadania para poder, porque nós temos uma lacuna de líderes evolutivos aí, voltados para o coletivo. Quer complementar? Não, eu acho que isso, quando o Fábio estava falando, só estava me lembrando agora, até o case do Joãozinho lá que eu comentei, né, com a Cris lá de Minas Gerais, ele mudou a cidade dele. Ele transformou a cidade. Uma pessoa que começou com isso. Nossa, que máximo, hein? Então, assim, ele começou lá com um problema de um rio que estava poluído, alguma coisa assim, ele organizou a cidade, criaram a cooperativa e transformou a cidade. Então, assim, onde quer que a pessoa esteja, se ela tiver realmente essa intenção e ela se propor a fazer algo diferente, ela vai poder achar, talvez no associativismo, no cooperativismo ou em outras áreas, as soluções para fazer a diferença, né? Para reurbanizar a sua cidade, a sua região. Dimas Fer, assim, existe algum local, um site, algum local que a pessoa possa procurar, algum grupo que reúne essas pessoas? O que essa pessoa está lá na cidadezinha dela agora, ela, pô, tem interesse em implementar isso aqui, o que ela faz? Entra em contato com vocês? Pode entrar em contato com a gente aí, se quiser passar nossos contatos. Agora, assim, por exemplo, se ela quiser tocar uma cooperativa, né? Ela pode buscar ali, dificilmente hoje no Brasil, não tem alguma cidade próxima que tenha cooperativa, né? Ela pode fazer contato e tentar desenvolver lá. E uma coisa também, dificilmente você vai encontrar uma cidade no Brasil hoje que tenha o cooperativismo desenvolvido e que tenha problemas de índice de desenvolvimento, tá? Onde o cooperativismo se desenvolve, a cidade cresce, as pessoas têm boa renda, têm boa qualidade de vida, a coisa acontece. Seja o cooperativismo financeiro ou o cooperativismo de produção, enfim, né? Como a gente tem muito aqui no oeste do Paraná. Mas, assim, Fábio, assim, agora de pronto, assim, é difícil dizer, não, tem que ver onde a pessoa está, mas, assim, qualquer coisa pode passar nossos contatos e a gente conecta aí, quem quiser, com as lideranças da região dela, né? A gente procura... Dimas, eu estava lembrando, pelo menos aqui, a cidade é pequena, tá? E eu não sei se isso, por exemplo, o Sebrae, ele pode atender esse tipo de público, porque aqui nessa cidade tem Sebrae, entendeu? A gente tem várias agências do Cicobi e tem o Sebrae. A pessoa pode recorrer ao Sebrae para poder saber um pouco mais sobre cooperativismo? Como que é isso? Você sabe dizer? Sim, o Sebrae tem vários programas de apoio, né? Interessante. Tanto empresariais como também... O Sebrae é um grande parceiro do cooperativismo legal, em nível nacional, né? Ele participa muito de todas as iniciativas. Entendi. Então pode ser um canal, realmente tendo uma agência do Sebrae pode ser um canal. Se ainda dá tempo aí, não sei como é que estamos de tempo, mas eu acho que vale muito a pena. 2 minutos. Ai, que exagero, Cris, fala aí, né? Mas eu sou bom de síntese, eu consigo falar 2 minutos. Já passou, então, 20 segundos aí com a impressão. Já perdi 30 segundos aqui, né, minha gente? Não, mas eu só queria comentar que eu acho muito importante que quando a gente fala de empreendedorismo evolutivo, não é só quantidade e não é só a sociedade. Só de fazer um projeto pequeno, porém com qualidade, as pessoas envolvidas podem ter ganhos evolutivos. Então, assim, empreendedorismo evolutivo é qualquer empreendimento que gere evolução, mesmo que seja entre os envolvidos. Às vezes as pessoas ficam desestimuladas porque elas se sentem pequenas perto de um desafio gigantesco. Mas, de repente, um empreendimento que começa, envolve as pessoas, impacta aquelas pessoas para vidas futuras. E essas pessoas futuramente também vão reproduzir essas aprendizagens evolutivas que esses projetos causam. Então, a gente precisa também levar em conta a multidimensionalidade e o que faz uma pessoa modificar a forma de ver a evolução, a forma de ver projeto, a forma de ver
empreendedorismo para sempre, né? Então, só por isso, sempre vale a pena ter a iniciativa, né? Para tentar. Aí, Renan, isso aí. Renan, quando você falou, sabe o que veio na minha cabeça, está vindo na minha cabeça há um tempão, com o relato aí da Fernanda e do Dimas, a experiência deles, veio na minha cabeça assim, a intenção, sabe? O que eu vejo assim é quando a pessoa já pensa no lucro e quando a pessoa ela tem aquela vontade, eu não sei se seria talvez a intenção, de fazer a diferença, entendeu? De mudar ali a cidade dela. Eu acho que aí já entra a questão do processo evolutivo, assim, do empreendedorismo evolutivo, entendeu? Aí já começa já a despontar. E aí já tem amparo, tem tudo. E é por isso que a gente vê esses casos aí que você pensa assim, caramba, mas uma pessoa, como é que pode ter feito a diferença, né? Deve ser por aí que eu imagino. Mas é legal isso que o Renan trouxe, não são grandes empreendimentos, gente. Às vezes é um movimento de vizinho. Começou muito bacana o movimento de segurança dos vizinhos, né? Fazer um monitoramento. Tem condomínio, cara, eu estava conversando com uma amiga que a gente conheceu agora de Florianópolis. O condomínio dela falou, Fernanda, aqui a gente vende tudo, tudo. O que você quiser. Tem dono de farmácia, ele leva o remédio na sua casa, deixa na porta. Então, assim, esse senso, acho que esse espírito, né, pelo coletivo, isso já pode fazer toda a diferença. Tem muitas pessoas depressivas em casa, tem muita gente que ficou sequelada em função do Covid, né? Psicologicamente abalada. Às vezes esse movimento de vamos fazer o café aqui, vamos conversar com o vizinho, esse senso isso já pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Não precisa ser grandes empreendimentos evolutivos. Né? Bom, vimos aí que o tema deu pano para manga. E aí eu convido vocês para um próximo encontro. Será um prazer aí estar com todos, né? E de repente, assim, eu não sei, a gente tendo mais gente também, melhor ainda, ótimo. E eu convido vocês para acessarem o site da Liderare, o nosso podcast. E sexta-feira que vem temos mais. Agradecemos a participação da Fernanda e do Dimas. E até a próxima, pessoal. Valeu, obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Vamos passar, né, pelo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau. Semana a todos agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A internet tá uma bosta, né?